me coloco aqui como aluno para aprender. Estou doido para ter aula de hoje. Boa sorte, boa aula. Obrigada, Eduardo. Então, vamos lá. Faz parte dos hábitos da classe dominante brasileira convencer a nossa sociedade de que ideologia é um conjunto de ideias, um conjunto de teses e crenças que formam uma doutrina que nós defendemos se nós somos de esquerda e que nós atacamos quando nós somos de direita. Por isso, para desfazer esse imenso equívoco a respeito do que seja ideologia e responder à pergunta o que é ideologia, nós precisamos retomar por uma fração de segundo, por um pequeno momento, o instante no qual o conceito de ideologia surgiu. Ele surgiu num livro de Marx, chamado justamente A Ideologia Alemã. Né? Esse conceito foi elaborado por ele para explicar um fenômeno histórico muito peculiar, que é a distância entre a vida social cotidiana e as ideias e os discursos. Uma distância que é própria do modo de produção capitalista e da formação social moderna. De fato, nas formações históricas sociais anteriores à moderna e, portanto, anteriores ao capitalismo, não há, num sentido rigoroso, ideologia. Existem mitologias, teorias religiosas, nas quais a origem e a forma da sociedade e do poder político recebem uma explicação a partir da referência à vontade ou à decisão de poderes transcendentes, que são anteriores e exteriores à sociedade e à política, e que garantem para a sociedade e para a política legitimidade, permanência e intemporalidade. Ao contrário disso, a ideologia nasce exatamente na modernidade, naquela formação sócio-histórica em que a origem da sociedade e da política e a forma da sociedade e da política são percebidas como imanentes à própria sociedade e à própria política. Provém delas próprias a sua origem. Não há seres transcendentes produzindo essa origem. Em outras palavras, a ideologia surge quando a explicação da origem e da forma da sociedade e do poder político é compreendida como proveniente do interior da própria formação social, sob a forma de um princípio que lhe dá nascimento, lhe dá forma e conservação. Essa formação social é conhecida como o modo de produção capitalista, que se define pela propriedade privada dos meios de produção e que determina, por isso, a existência de duas classes sociais fundamentais. Não que haja só elas duas, mas elas são as classes fundamentais que definem essa formação sociopolítica. Isto é, os proprietários privados dos meios de produção, portanto, os proprietários do capital, aquilo que na modernidade recebeu o nome de burguesia, porque era o pessoal que morava nas cidades, nos burgos. E a classe dos não proprietários, que vendem a sua força de trabalho para a acumulação e a reprodução do capital, os trabalhadores. Essa compra e venda do trabalho se faz mediante um salário. Porém, o salário nunca remunera integralmente o trabalho. Suponhamos, por exemplo, que por um trabalho X eu devesse receber R$10. Mas no meu salário eu recebo R$7.
3 não vêm para mim. Onde eles estão? Onde está a parte não remunerada do meu trabalho? Né? A parte que não é remunerada do trabalho fica retido pelos proprietários do modo de produção, isto é, fica retido de maneira a acumular e aumentar o seu capital. A exploração do trabalho, isto é, a parte não remunerada do trabalho, é o núcleo da acumulação do capital e do modo de produção capitalista. E é isto que a ideologia tem como finalidade ocultar. Em outras palavras, essa nova formação social, interna e originariamente dividida em classes sociais, precisa encontrar uma imagem que a ofereça como uma unidade indivisa e provida de identidade. E ela fabricará essa identidade ou a imagem da sua unidade indivisa por meio de 3 ideias. Primeiro, a ideia de que há indivíduos, não há classes sociais, há indivíduos isolados e livres que voluntariamente se relacionam por meio de contratos. Segundo, a ideia de nação, ou a da identidade de origem de nós todos. E terceiro, a ideia do Estado Nacional, a soberania territorial e jurídica da qual nós todos somos cidadãos. Ou seja, essas 3 ideias que produzem a imagem da nossa unificação ou da nossa unidade ocultam a realidade social, que está dividida em classes. E, sobretudo, ocultam que uma das classes domina e explora as outras. Qual a divisão que precisa ser ocultada? A de que uma classe é proprietária privada dos meios de produção, portanto, ela é proprietária privada da riqueza, excluindo e explorando as outras classes, uma das quais é proprietária apenas da sua força de trabalho. Como é que isso é ocultado? Exatamente pela ideia de que somos todos indivíduos livres e iguais, membros da mesma nação e cidadãos do mesmo Estado, participantes de uma história única e contínua, o chamado progresso. O progresso é a história de uma sociedade, não do que se passa nela. E que nós nos relacionamos uns com os outros por uma decisão voluntária, isto é, por meio de contratos legais e legítimos. A ideologia, portanto, não é um ideário, um corpo de teses e crenças que formam uma doutrina que nós defendemos ou atacamos. A ideologia é a lógica das ideias da classe dominante, para aparecer como ideias válidas para todas as classes sociais. A ideologia esconde o ser da sociedade por meio do aparecer social, ou seja, oferecendo as ideias de identidade, unidade, centro e indivisão a uma sociedade dividida em classes contraditórias. Portanto, dissimulando por meio dessas ideias a realidade social, o ser da sociedade. Por que surge a dissimulação da exploração econômica e da dominação política? Essa dupla dissimulação decorre do fato de que, sendo a sociedade realmente dividida em classes, e que há a dominação de uma classe sobre as outras, existe o risco de que a classe excluída da propriedade dos meios de produção e explorada economicamente comece a formular pensamentos, ideias antagônicas à da classe dominante. Isto é, ideias que procuram explicar qual é realmente a sua posição e a sua situação na sociedade, na produção econômica, e fazendo com que se perceba que existem divisões sociais. Ora, isso
é uma ameaça gigantesca para a classe dominante, que não pode aceitar sem risco a existência de pensamentos, discursos sociais antagônicos ao seu. Contra isso é que se torna necessário formular um conjunto homogêneo de ideias que devem ser aceitas sem contestação por todas as classes sociais. Como formular um discurso homogêneo, um pensamento homogêneo que pode ser aceito por todas as classes sociais? A formulação desse discurso se torna possível com uma separação que ocorre na modernidade, e que é a separação entre a esfera do trabalho material e a do trabalho intelectual, ou a separação entre o trabalho material e o pensamento. E o pensamento aparece como se ele fosse autônomo, livre, nascido dele próprio, né? Assim, a separação entre as duas esferas do trabalho constitui o pano de fundo sobre o qual as ideias serão formuladas, como se elas não tivessem vínculos com a situação econômica, social e política das classes. As ideias aparecem como se tivessem vida própria, não como tendo sido criadas pelos intelectuais, mas apenas descobertas por eles. Elas já estavam lá, elas já existiam, eles apenas descobriram essas ideias, eles não as formularam. Essas ideias, sem autor, existentes desde sempre, válidas simplesmente porque são ideias, se tornam uma explicação da realidade que orienta e determina a maneira como todos os sujeitos sociais pensarão sobre si mesmos, sobre as instituições sociais, sobre o poder político, sobre a cultura, sobre a vida cotidiana, enfim, sobre a sociedade no seu todo. Para nós entendermos o que se passa, nós precisamos distinguir entre dois tipos de discursos ou dois tipos de representações da realidade social. Aquilo que a gente pode chamar de o discurso social das classes sociais e o discurso sobre a sociedade. O discurso social das classes é a maneira como cada classe representa e explica para si mesma a vida social e as divisões sociais. Isto é, a maneira como uma classe social percebe, a maneira como ela está inserida nas relações sociais. Esse discurso do social é substituído, entretanto, por um outro, que não é mais um discurso social, e sim um discurso sobre o social. Ou seja, um conjunto articulado de ideias e imagens encarregado de ocultar a divisão dos discursos sociais e silenciar os diferentes discursos sociais, produzindo um discurso único ou uma imagem una e coesa da sociedade, sob o ponto de vista, entretanto, de uma das classes, a classe dominante. E são essas ideias que, através de uma série de mecanismos, a família, a escola, os meios de comunicação, etc., essas ideias vão se sedimentando e constituindo aquilo que para nós parece ser a sociedade, né? Quando as ideias parecem existir em si e por si mesmas, e explicar a vida social de uma maneira única e irrefutável, nasce a ideologia. Em outras palavras, a ideologia é a expressão da forma assumida pela luta de classes, entendida como o poderio e a dominação de uma classe sobre outras. Eu vou fazer um parênteses aqui, eu peço perdão, mas a gente sempre pensa, justamente por causa da ideologia, que luta de classes é a hora que os trabalhadores fazem greve, a hora que os estudantes fazem greve, a hora que o movimento feminista diz o que tem que dizer, a hora em que os movimentos afrodescendentes dizem o que tem que dizer, os movimentos indígenas, quando aparecem, né, discursos antagônicos, aí fala, tem luta de classes. Não, a luta de classes não é isso. A luta de classes é a dominação que uma classe exerce sobre as outras. É isso a luta de classes.
A luta de classes não são os instantes nos quais as diferentes classes manifestam o seu antagonismo. De jeito nenhum. Isso não é a luta de classes. A luta de classes é o poderio de uma classe sobre as outras. Bom, desculpe ter feito parênteses, mas eu acho que era importante explicar isso. Então, a ideologia é a expressão da forma assumida pela luta de classes, entendida como poderio e a dominação de uma classe sobre outras. Poderio e dominação que passam a ser legitimados por ideias. A ideologia faz com que determinadas ideias sobre os seres humanos, a família, a sociedade, o trabalho, a nação, a pátria, o saber, o poder, a história, o progresso, a felicidade, o bem, expliquem as relações sociais e políticas, tomando como ponto de vista a posição e o poder da classe dominante. Ou seja, a ideologia não é um conjunto de ideias, uma doutrina, um ideário. A ideologia são as ideias da classe dominante, formulada pelos intelectuais. Resumamos, então, os principais traços constituintes da ideologia. 1. A ideologia é o resultado da divisão social do trabalho, em particular a separação entre o trabalho manual e o trabalho intelectual, ou entre o que nós chamamos trabalho e pensamento, e que põe a aparente autonomia do pensamento em face do trabalho, pondo, por seu turno, a aparente autonomia dos pensadores, os intelectuais, que, por sua vez, põe a aparente autonomia dos produtos do trabalho intelectual, isto é, as ideias, como se as ideias existissem em si, por si mesmas, e fossem apenas descobertas pelos intelectuais, e não formuladas por eles. 2. Essas ideias, dotadas de existência própria, ou de autonomia aparente, são, na realidade, as ideias da classe dominante dessa formação social. E é essa aparente autonomia das ideias, que parecem válidas em si e por si mesmas, como ideias universais, portanto, válidas para todos os seres humanos, né, se consolida no momento em que a separação, em que se separam a classe que domina e as ideias que dominam. Quando a gente está diante das ideias que dominam, a gente não pensa que tem uma classe por trás dela. São as ideias que dominam, né? Então, a ideologia se consolida quando se separam a classe que domina e as ideias que dominam. De tal maneira que a dominação das ideias de determinados humanos sobre outros se torna invisível, aparecendo como legitimidade das ideias para todos os seres humanos. Em suma, a ideologia é um instrumento de dominação de classe, cuja origem é a divisão da sociedade em classes contraditórias e em luta. Se a dominação for diretamente percebida pela violência de uma classe sobre as outras, estas se considerarão no direito de se revoltar e retirar o poder da classe dominante. E é para que isso não aconteça que a ideologia existe. Ela é apaziguadora. 3, terceira característica da ideologia, é tarefa fundamental da ideologia ocultar a sua própria origem, ocultando as divisões sociais, dissimulando a exploração econômica e a exclusão política e cultural, o que é realizado pela universalização das ideias da classe dominante, como se fossem ideias de validade e verdade universais. No caso, a ideia de que existem indivíduos livres e iguais, e não classes sociais, e de que esses indivíduos livres e iguais se relacionam voluntariamente uns com os outros. Trata-se, portanto, de uma abstração, pois as ideias são construídas e conectadas graças a uma rede de imagens que possuem base material real, a divisão social do trabalho, a forma da propriedade. Mas essa base material, a base econômico-social, nunca aparece nas ideias. Eis porque a ideologia é um sistema de ilusões que desliza
sobre a superfície do social. A ideologia é a aparência social. 4. Porque ela é resultado de um processo material real, isto é, a economia e a divisão social, a ideologia não é um reflexo da realidade na cabeça dos seres humanos, e sim o modo pelo qual eles passam a representar para si próprios a aparência do social, o aparecer social, como se esse fosse a realidade social. Em outras palavras, a ideologia não é um ato intelectual, metafísico, de desvendamento da realidade. Ela é uma prática social, que parte da experiência social e, sobre essa experiência, constrói imagens, representações e valores que ocultem essa experiência social. 5. A ideologia, por conseguinte, um corpo sistemático e coerente de ideias, representações, valores, normas e regras de conduta, definidos e defendidos pela ou para a classe dominante. Essas ideias indicam e prescrevem a todos os membros de uma sociedade o que eles devem pensar e como devem pensar, o que devem fazer e como devem fazer, o que devem sentir e como devem sentir. Ela é, assim, um corpus explicativo e prático de caráter prescritivo, normativo, regulador, cuja função é dar aos membros de uma sociedade dividida em classes uma explicação racional para as divisões sociais, transformando essas divisões em diferenças naturais, diferenças individuais, diferenças étnicas, diferenças culturais, geográficas, ocultando a origem da divisão social, isto é, as divisões produzidas na esfera da atividade econômica. E garante, assim, um conjunto de referenciais abstratos, supostamente universais, que permitem o sentimento de identidade social. Nós somos parte da humanidade, da nação, da raça, do bem, do mal, do progresso, da modernidade. Nós somos parte disso. A operação ideológica consiste em afirmar que, de direito, a sociedade é indivisa, sendo prova da indivisão a existência de uma única nação e de um único poder estatal que dirige toda a sociedade e lhe dá homogeneidade. A ideologia distingue, assim, entre o de fato e o de direito. De fato, há divisões sociais. De direito, a sociedade é una, indivisa, homogênea, harmoniosa. De modo que é preciso explicar a causa das divisões. E elas vão, então, ter como causa os maus sujeitos sociais. As facções, os rebeldes, os bandidos, os preguiçosos, as raças inferiores, os migrantes, os imigrantes, os desviantes sexuais, a ignorância própria dos pobres e dos atrasados e assim por diante. São eles os autores da divisão, porque nós vivemos numa sociedade que não tem divisão. A divisão é produzida por maus sujeitos sociais. Né? A ideologia também afirma que, de fato, infelizmente, há divisões e conflitos sociais. Mas a causa desse fato injusto, né, entre aspas, deve ser encontrado em indivíduos ou pessoas injustas. O mau patrão, o mau trabalhador, o mau governante, as más alianças internacionais, o mau uso da sexualidade, etc. Ou seja, a divisão constitutiva da sociedade, das classes, se transforma em um dado moral. Ela se refere ao mau comportamento de indivíduos, que de direito poderiam e deveriam ser corrigidos. Em resumo, nos termos clássicos, a ideologia é a operação para fazer com que o ponto de vista particular de uma classe, aquela que exerce a dominação econômica e política,
apareça para todos os sujeitos sociais e políticos como universal, e não como o interesse particular de uma classe determinada. E quando esse interesse particular aparece, você diz, mau sujeito, má conduta, é um problema moral. Ora, como a tarefa da ideologia é ocultar as divisões e contradições econômicas, sociais e políticas e culturais, o resultado é que o discurso ideológico é feito de espaços vazios, como uma frase na qual houvesse lacunas. A coerência desse discurso, ou seja, o fato de que ele se mantenha como se ele fosse uma lógica coerente e que ele exerça poder sobre todos os sujeitos sociais e políticos, o fato de que ele se mantenha como coerente, não é uma coerência, nem um poder que são obtidos apesar das lacunas, apesar dos espaços vazios, apesar do que fica oculto. Ao contrário, é graças às lacunas entre as partes, é graças ao que fica oculto, é que esse discurso se apresenta como coerente. Em suma, é porque ele não diz tudo e não pode dizer tudo que o discurso ideológico é coerente e poderoso. Eu vou dar 2 exemplos. A ideologia afirma que o salário é o preço justo, ou o pagamento justo do trabalho. Ora, uma vez que o capital só pode se acumular, se reproduzir e aumentar, se houver uma fonte que o faça crescer, e uma vez que essa fonte é o trabalho, cabe perguntar como o capital poderia pagar um salário justo, pois é a parte não paga do trabalho que constitui a condição e a existência do crescimento do capital. Um outro exemplo, um exemplo que eu gosto muito porque ele é muito contemporâneo nosso, é você abre o jornal para ler o noticiário, liga a televisão, o rádio, o noticiário, e tem o seguinte: o mercado está nervoso. O mercado hoje está oscilante. O mercado está disposto. O mercado está bem. O mercado é uma entidade metafísica, uma entidade estranha, o mercado. Mas o que significa dizer o mercado? O que eu não estou dizendo quando eu digo o mercado? Eu não estou dizendo os capitalistas. Eu não estou dizendo os proprietários dos meios de produção. É isso que eu estou. Essa é a minha lacuna. Esse é o meu silêncio. Então, o mercado é um termo ideológico de uma magnitude incrível, porque ele oculta a existência da classe que constitui o mercado. E é assim que o discurso ideológico se constrói. Em qualquer esfera, você pega na questão racial, na questão sexual, na questão educacional, na questão cultural, em qualquer nível, o discurso ideológico opera com lacunas e silêncios que não podem ser preenchidos. Porque se você preencher, o que acontece? Muita gente pensa, vamos preencher todas essas lacunas e fazer uma ideologia boa, uma ideologia correta. Não. Se você preencher cada um desses silêncios, cada uma dessas lacunas, cada um desses vazios, a ideologia se autodestrói. Porque ela só pode existir pelo que ela não diz. E se você fizer ela dizer o que ela não diz, ela acaba. Isso se chama crítica da ideologia. A crítica da ideologia é preencher os vazios para que a ideologia diga tudo. E ao dizer tudo, acabe. Bom, vocês veem por que eu escrevo? Porque meus parênteses são infindáveis. Vou voltar ao meu texto. Bom, então, é fundamental admitirmos que se tentarmos o preenchimento do silêncio ou da lacuna, não vamos transformar a ideologia incorreta numa ideologia correta. Nós vamos simplesmente destruir a ideologia, porque nós tiraremos dela a condição sine qua non da sua existência e da sua força. O discurso ideológico se sustenta
justamente porque ele não pode dizer até o fim aquilo que ele pretende dizer. Se ele disser, se ele preencher todas as lacunas, ele se autodestrói como ideologia. A força do discurso ideológico provém de uma lógica que nós poderíamos chamar de a lógica da lacuna, a lógica do silêncio. A força da ideologia não decorre de uma pura lógica intelectual, né, do valor das ideias, da maneira como elas se conectam, e como uma pode ser deduzida da outra. Não é aí. Não é aí. Isso aí é a força da ciência, é a força da filosofia, é a força do pensamento verdadeiro, é a força do pensamento, não é a força da ideologia. Então, a força do discurso ideológico vem, portanto, da lógica do silêncio. Ela não decorre de uma pura lógica intelectual, de alguma força interna às próprias ideias, mas ela depende das transformações das relações sociais. Isto é, ela depende da história, das mudanças das relações na esfera da produção econômica e da esfera política. A ideologia é sempre contemporânea daquele momento do modo de produção e das formas que são assumidas por ele. E é exatamente por isso que nós podemos dizer que há hoje o que eu chamo de a ideologia da competência. Essa é a nova forma que a clássica, a ideologia clássica, né, já que era chamada de ideologia burguesa, essa ideologia clássica passou a ter uma nova forma, uma nova maneira de se exprimir, e que eu chamo de a ideologia da competência. Qual é a origem disso? A transformação da técnica em tecnologia, portanto, a técnica deixa de ser uma prática bem realizada e correta para se tornar um saber sobre práticas. Isso é tecnologia. Tecnologia é um saber sobre as práticas técnicas. Então, a transformação da técnica em tecnologia e a absorção das ciências pelas tecnologias levou ao que hoje nós chamamos de tecnociência. Essa palavra designa a articulação e interconexão entre técnica e ciência, de tal maneira que ambas são inseparáveis e buscam os mesmos objetivos. E, sob certos aspectos, são as exigências técnicas que comandam as pesquisas científicas. Por quê? Porque a tecnociência foi instituída por grandes empresas capitalistas que criaram laboratórios e centros de pesquisa voltados para a produção econômica. Com isso, as ciências perderam a sua independência e passaram a participar diretamente do processo produtivo. Isto é, as ciências, exatamente como o trabalho manual, se tornaram forças produtivas para a acumulação do capital. Essa mudança fez surgir a expressão sociedade do conhecimento, para indicar que a economia contemporânea se funda sobre a ciência e a informação, graças ao uso competitivo dos conhecimentos, da inovação tecnológica e da informação nos processos produtivos e financeiros, bem como nos serviços, como a educação, a saúde, a cultura e o lazer. Ora, a assim chamada sociedade do conhecimento produz uma mudança na ideologia tradicional. De fato, na ideologia tradicional, o conhecimento é colocado na área da educação. E as desigualdades econômicas das classes sociais faz com que a educação seja valorizada pela ideologia como signo de prestígio e ascensão social. Ora, na ideologia contemporânea, o saber se deslocou da educação, passando a fazer parte diretamente da produção econômica. Com isso, o saber deixa de ser signo de prestígio para se tornar uma forma de poder. Essa mudança faz surgir
o que eu chamo de ideologia da competência. Como toda ideologia, a ideologia da competência oculta a divisão social das classes e a origem social das ideias. Mas a ideologia da competência o faz com uma peculiaridade: a de afirmar que a divisão social se realiza entre os competentes, os especialistas que possuem conhecimentos científicos e tecnológicos, e os incompetentes, os que executam as tarefas comandadas pelos especialistas. A ideologia da competência realiza a dominação pelo descomunal prestígio e poder que são conferidos ao conhecimento científico-tecnológico, ou seja, pelo prestígio e poder das ideias consideradas científicas e tecnológicas. A ideologia da competência fabrica o discurso competente, que pode ser resumido da seguinte maneira: não é qualquer um que tem o direito de dizer alguma coisa a qualquer outro, em qualquer lugar e em qualquer circunstância. Você tem que adquirir o direito para dizer determinadas coisas em determinados lugares para determinadas pessoas. E esse direito é a tua competência. O discurso competente, portanto, é aquele proferido pelo especialista, que ocupa uma posição ou um lugar determinado na hierarquia organizacional econômica. E haverá tantos discursos competentes quantas organizações e hierarquias econômicas houver na sociedade. Uma das consequências interessantes dessa nova forma ideológica se encontra no aparecimento nos meios de comunicação e nos aplicativos da internet de competentes, que pretendem ensinar aos demais o que eles não sabem, ensinando-lhes o bom desempenho sexual, carpintaria, culinária, jardinagem, o que aparecer. Você tem sempre um competente explicando e ensinando para você, aqui, porque você é uma incompetente, você não sabe nada. Também porque a ideologia é sempre expressão da base econômico-social de um período histórico, nós podemos dizer que, juntamente com a forma contemporânea da ideologia, como ideologia da competência, há o seu complemento, trazido pela nova forma da economia, isto é, a economia neoliberal. Pela necessidade de legitimar a nova forma assumida pela economia, nós podemos falar numa ideologia neoliberal, complemento da ideologia da competência. Nós sabemos que há duas características principais no neoliberalismo. Ele tem inúmeras características, mas duas são as principais. A primeira é que ele considera que a sociedade no seu todo, aí inclui economia, cultura, educação, ciência, saúde, tudo. A sociedade é constituída por um tipo determinado de organização, a empresa. Tudo é empresa. A escola é uma empresa, o hospital é uma empresa, o centro cultural é uma empresa, tudo é uma empresa. A empresa não é mais aquilo que antigamente era a empresa, o lugar onde a produção econômica se realiza. Não. A empresa é a forma de organização de toda a sociedade. Esse é o primeiro ponto pelo qual o neoliberalismo se caracteriza. E o segundo ponto é que o neoliberalismo introduz a privatização. A gente pensa que a privatização é privatização dos bancos nacionais, privatização das empresas nacionais, privatização do Banco do Brasil, privatização do Correio, privatização da Petrobras. Não. Isso é a superfície da privatização. O que o neoliberalismo faz é a privatização dos direitos sociais. Os direitos sociais deixam de ser considerados direitos. Eles são considerados serviços que você compra e vende no mercado. Não tem mais o direito à educação, tem o serviço educacional.
Não tem mais o direito à saúde, tem o serviço da saúde. E são empresas. Então você tem a sociedade toda organizada como empresa, o Estado é pensado como uma empresa, e é por isso que os governantes, muitos deles, se apresentam com uma palavra maravilhosa, extraordinária. Eles dizem que eles são gestores. Você só é gestor numa empresa, que eu saiba. Ou seja, você é gerente. Gerente. Gestor é a palavra chique para dizer gerente. É isso. Né? E os governantes todos são gerentes. E gestores. Eles acham uma beleza. Né? Eles não se dão conta do que eles estão falando. Nem, não se dão conta de que o Estado é considerado uma empresa. E a direção do Estado não é política, é uma gestão. E, assim, ora, o que acontece? O que é privatizar direitos? O que são os direitos? E, sobretudo, os direitos sociais. Mas os direitos são a definição da democracia. A democracia não é o partido, o regime político da lei e da ordem, com a competição entre partidos políticos e a ocupação rotativa do poder. Isso não é democracia, isso é democracia liberal. A democracia é a criação de direitos, a afirmação de direitos. Ora, no momento em que o neoliberalismo transforma os direitos em serviços privados, que você compra e vende no mercado, ele destruiu a democracia. E ele faz isso através da ideologia. A ideologia dos serviços. Tudo que é privatizado é melhor, é de melhor qualidade. Todo mundo está vendo, todo mundo está vendo. Privatizou, ficou uma beleza. Ficou joinha, como se dizia no meu tempo, joinha. Não. E é assim que ela funciona. Né? Então, tudo é empresa, tudo é gestado, tudo é gestão, e não há direitos. Existem serviços de compra e venda no mercado, de todos os direitos sociais. Educação, saúde, habitação, transporte, tudo. É uma coisa gigantesca que o neoliberalismo fez. Bom, então, uma das grandes novidades do neoliberalismo está em definir todas as esferas sociais e políticas como um determinado tipo de organização que percorre a sociedade de ponta a ponta, de cima a baixo. A empresa. A escola é uma empresa, o hospital é uma empresa, o centro cultural é uma empresa, o Estado é uma empresa e, sobretudo, define o indivíduo não como membro de uma classe social, mas como um empreendimento. O indivíduo é uma empresa individual. Ele é chamado de capital humano. Ele é chamado de o empresário de si mesmo, que é destinado à competição mortal em todas as instituições. Como empresário de si mesmo, o indivíduo é dominado pelo princípio universal da concorrência, disfarçada com a ideia de meritocracia. Nessa nova fórmula, o desemprego estrutural é ocultado com o nome de uberização do trabalho. O salário não é visto mais como salário, mas como renda individual. A educação é considerada um investimento para que a criança e o jovem aprendam a desempenhar comportamentos competitivos, de tal maneira que, desde o nascimento até a entrada no mercado de trabalho, o indivíduo é treinado para ser um investimento bem-sucedido e interiorizar a culpa quando não vencer a competição. Culpa que desencadeia ódios, ressentimentos e violência de todo tipo. Nós estamos vendo isso no Brasil. Né? Destroçando a percepção de si como membro de uma classe social, destruindo formas de solidariedade e desencadeando práticas de ódio e extermínio. Essa situação alcança uma dimensão trágica quando levamos em conta que, ao introduzir o desemprego estrutural e a fragmentação toyotista do trabalho contra o fordismo, o neoliberalismo dá origem a uma nova classe trabalhadora denominada, e aqui no Brasil o GC nos explica isso,
denominada precariado, para indicar um novo trabalhador, sem emprego estável, sem contrato de trabalho, sem sindicalização, sem seguridade social, e que não é simplesmente o trabalhador pobre, porque a sua identidade social não é dada pelo trabalho, mas pela ocupação. E que, por não ser um cidadão pleno, tem a mente alimentada e motivada pelo medo, pela perda da autoestima, pela perda da dignidade, pela insegurança e, sobretudo, pela ilusão meritocrática de vencer a competição com outros e pela culpa perante o fracasso. Essa é a beleza da ideologia neoliberal. Quais são os principais traços da ideologia neoliberal, com o que eu estou começando a finalizar a minha longuíssima aula? 1. Ela estimula o ódio ao outro, ao diferente, aos socialmente vulneráveis, migrantes, imigrantes, refugiados, LGBTQ+, sofredores mentais, sofredores de rua, negros, pobres, mulheres, idosos, e vai por aí. E esse estímulo ideológico se torna justificativa para práticas de extermínio. Nós estamos vendo isso, né, acontecer todo dia no Brasil. 2. Institui o que Marcuse denominou o discurso totalitário, que é um discurso denotativo, repetitivo, ritualístico, normativo, fechado sobre si. E com a expressão, entre aspas, marxismo cultural, persegue todas as formas de expressão do pensamento crítico, inventando a divisão da sociedade entre o bom povo e os diabólicos, desenvolvendo uma teoria da conspiração comunista, que seria liderada por intelectuais e artistas de esquerda, sendo que a palavra comunista perde qualquer sentido preciso e se torna um slogan. Comunista significa todo pensamento e toda ação que questione o status quo e o senso comum. Ou seja, é comunista quem nega que a Terra é plana. É comunista aquele que diz que a Terra é redonda. É comunista aquele que afirma que há a evolução das espécies. É comunista aquele que afirma a verdade da teoria da relatividade e da teoria quântica. Eu vou falar disso um pouquinho mais abaixo, disso que eu chamo o ódio ao pensamento. Eu penso que você tem a transformação de todas as instituições em empresas, depois você tem a privatização de todos os direitos sociais transformados em serviços, depois você tem o precariado e a meritocracia, e depois você tem o ódio ao pensamento. Eu vou falar disso mais no final da aula, mas é disso que nós estamos, é diante disso que nós estamos. A ideologia tradicional tinha a pretensão unificadora e universalista. Ela dizia: somos todos livres e iguais, pertencemos à mesma nação, somos cidadãos do mesmo Estado, etc. A ideologia neoliberal, apoiada na ideologia da competência, vai na direção contrária. Ela acirra conflitos por meio de argumentos racistas, homofóbicos, machistas, religiosos, transformados em medos, ressentimentos e ódios sociais, que estavam silenciosos e se transformaram em discurso do poder e justificativa para práticas de censura e de extermínio. 3. Com o mundo eletrônico e informático e a realidade virtual, a ideologia apaga todo o contato com o espaço-tempo como estrutura do mundo. O Harvey fala em compressão espaço-temporal. Os meios eletrônicos comprimem o espaço à tela. Aqui. E comprimem o tempo à tela. Agora. Virilio fala em atopia e acronia. Atopia. Inexistência dos lugares. Porque só há um lugar, a tela.
e a inexistência do tempo, porque só há um tempo, agora. Essa é uma das marcas mais terríveis da ideologia neoliberal acoplada ao mundo informático, né? Então, com o mundo eletrônico e informático e a irrealidade virtual, a ideologia apaga todo contato com o espaço-tempo como estrutura do mundo. O passado não tem a profundidade da memória. O futuro não tem a profundidade da esperança. O espaço não tem diferenças sociais, culturais, geográficas, cósmicas, porque tudo se reduz ao aqui e ao agora da tela. 4. A subjetividade não é considerada reflexão e interrogação. Ela se torna intimidade narcisista. E a objetividade deixa de ser o conhecimento do que é exterior e diverso do sujeito, passando a ser um conjunto de estratégias montadas sobre jogos de linguagem. Quando eu falo em jogos de linguagem, traduzindo, você liga a televisão e os jornalistas estão lá falando no quê? A narrativa, tem essa narrativa, aquela narrativa. A narrativa é um jogo de linguagem fabricado a partir da destruição dos referenciais espaciais e temporais. É isso. É uma coisa alucinante. A gente não se dá conta, a gente se acostumou a ouvir isso. Narrativa. É um jogo de linguagem. A linguagem não se refere ao mundo, não se refere a cada um de nós, a nossa relação com os outros. A linguagem é um jogo de narrativas. Não fala nada. E é por isso que você liga nos noticiários, você não tem informação nenhuma. Acabou. Você tem narrativas. Bom. Então, a subjetividade não é considerada reflexão e interrogação. Ela se torna a intimidade narcisista. E a objetividade deixa de ser o conhecimento do que é exterior e diverso do sujeito, passando a ser um conjunto de estratégias montadas sobre jogos de linguagem, que representam jogos de pensamento, sem que o conhecimento jamais enfrente a realidade como experiência que suscita a interrogação e o pensamento. 5, a fugacidade do presente, a ausência de laços com o passado objetivo e de esperança de um futuro emancipador, suscitam o reaparecimento do imaginário religioso. E por isso, a figura do empresário de si mesmo é sustentada e reforçada pela teologia da prosperidade, desenvolvida pelo neopentecostalismo. Tudo isso está amarrado, tudo isso é a ideologia contemporânea com a qual nós vivemos. 6, e por fim, a nova ideologia dá surgimento a uma nova forma de subjetividade, marcada por 2 traços aparentemente contrários. Estou acabando. E que, na verdade, são traços complementares. De um lado, uma subjetividade depressiva, porque marcada pela exigência de vencer toda e qualquer competição e pela culpa se fracassar. E, por outro lado, uma subjetividade narcisista, produzida pelas práticas das tecnologias eletrônicas de comunicação. As novas tecnologias operam com a obediência e a sedução do campo mental. Porém, e é isso que é ideologicamente ocultado pela imagem ilusória da liberdade, né, é que o que se tem é a liberdade de escolher obedecer. Pois os estudos em neurologia revelam que os usuários dos aparelhos nos usuários dos aparelhos eletrônicos, nos usuários ininterruptos dos aparelhos eletrônicos, existe uma diminuição das capacidades do lobo frontal do cérebro, que é onde se realizam os pensamentos e os julgamentos. E há um grande desenvolvimento da parte do cérebro responsável pelo desejo. Pensa-se menos, deseja-se muito, e as empresas desenvolvem, esse outro lugar
em que a ideologia se realiza, desenvolvem aplicativos para enfatizar, direcionar, induzir e estimular desejos. Na ideologia contemporânea, curtir se tornou uma obrigação. O selfie, o like, o meme se tornam, aos poucos, a definição do ser de cada um. Porque se começa a acreditar que existir é ser visto. Essa visão vai se distribuir, e ontem eu tive uma verdadeira aula de como é que isso funciona com alguns amigos, quando eles me explicaram uma coisa chamada, e eu não vou me estender, porque eu acho que eu entendi mais ou menos, mas vocês certamente sabem disso de maneira perfeita. Me explicaram uma coisa chamada bolha. Porque eu já tinha levado um susto com uma coisa chamada a nuvem. Né? Que a gente põe tudo na nuvem. Eu falei, nuvem para mim é chover e a nuvem some. Se puser minhas coisas numa nuvem, vai acabar. Acabou, não vai para a nuvem. Agora também tem uma coisa chamada bolha, que é uma nova forma da sociabilidade. Porque na ideologia tradicional, você se referia à sociedade como um todo. Né? Era fundamental, né? Foi isso que eu disse, indivisa, una, né? Centrada, etc. Não, agora, não, ela é toda dividida, mas ela não é dividida em classes, ela é dividida em bolhas eletrônicas, que produzem a ilusão da sociabilidade e a verdade da solidão e da competição. É uma coisa fora do comum. E o outro traço que aparece, e com o qual eu vou concluir, e que eu penso que é uma marca da ideologia contemporânea, porque ela aparece no mundo inteiro, que é a marca do ponto de vista político. É o ódio ao pensamento. O ódio ao pensamento foi aquilo que o filósofo Adorno chamou de cinismo. O que é o cinismo? O cinismo é a deliberação voluntária de mentir. A mentira é a expressão máxima do ódio ao pensamento que se realiza sob a forma do cinismo. Se esse quadro que eu tracei parece dramático, trágico, negativo, eu gostaria de encerrar fazendo minhas palavras escritas certa vez pelo filósofo francês Merleau-Ponty. Ele escreveu essas palavras logo no final da Segunda Guerra. Ele escreveu um texto chamado A Guerra Aconteceu. E ele escreveu, sobretudo, quando se abriram as portas dos campos de concentração. E ele escreveu o seguinte: o mal não está em nós, nem fora de nós. Ele está no tecido que tecemos entre nós. Eu completo dizendo o que ele disse: busquemos tenacidade e força para rasgar esse tecido e fazer aparecer o verdadeiramente novo. Obrigada. Ó, que aula! Que